Desligaram aí. Agora sim, estamos entrando no ar. Um probleminha técnico aqui, mas nada que não possa ser resolvido rapidamente. Queria cumprimentar a todos os nossos amigos, nossos ouvintes que estão nesse momento ligados na rádio 87.9. Nessa sexta-feira, mais um final de semana chegando, mais uma semana nós desfrutamos da graça, da fidelidade de Deus para com a nossa vida. Está entrando no ar então neste momento, pela Rádio da Família, o programa O Evangelho da Graça. Um programa este de responsabilidade da Igreja Presbiteriana de Tubarão. Quem está com vocês hoje, falando aqui aos microfones da rádio, é o reverendo Joel Krieger, já convidando você para estar conosco aqui nos próximos 30 minutos. Estamos neste momento também ao vivo via Facebook, convidando a todos que estão ligados pelo Facebook, ligados no seu rádio, ouvindo a programação da Rádio 87.9 via seu smartphone, a ficar conosco, a ouvir neste momento uma reflexão da Palavra de Deus, para nós meditarmos um pouco mais na Palavra de Deus, fortalecermos a nossa fé, conhecermos um pouco mais do plano de Deus para a nossa vida. Sempre lembrando que todas as sextas-feiras o programa do Evangelho da Graça vai ao ar pela Rádio 87. Você pode nos assistir direto via Facebook, através do Facebook Igreja Presbiteriana de Tubarão, e também resgatar a qualquer momento no mesmo Facebook o programa de rádio dentro dos arquivos do Facebook Igreja Presbiteriana de Tubarão. Nesse momento eu queria compartilhar com vocês, falar um pouco com vocês a respeito da nossa vida. Nós entramos em uma temática na igreja com o título Simplifique. Porque nós percebemos pela nossa vida, por aquilo que nós temos passado no nosso dia a dia, que nós precisamos, em muitos momentos, ou seja, na maioria dos momentos nos dias de hoje, simplificar um pouco a nossa vida. Buscar aquilo que é mais simples, né? Buscar aquilo que é mais fácil. Muitas vezes a gente tenta simplificar, complicando as coisas. Mas nós queremos, à luz da palavra de Deus, buscar a luz do Evangelho, simplificar as principais áreas da nossa vida. Então, nós percebemos, né, que pela nossa experiência, pela experiência dos homens de Deus descritos na Bíblia, que quando nós estamos em momentos de crise, em momentos de luta, fica mais fácil nós nos aproximarmos de Deus. Fica mais fácil nós enxergarmos o cuidado de Deus para a nossa vida. Fica mais fácil nós buscarmos refúgio em Deus. Porque parece que quando as coisas estão calmas, nós temos a tendência de pensar que tudo está bem, que nós somos autossuficientes, que nós somos capazes de cuidar de nós mesmos, que nós somos capazes de dar conta das necessidades da nossa vida, das demandas do dia a dia, do cuidado da nossa casa, da nossa espiritualidade e etc. A gente deixa Deus lá no cantinho dele, né? Deixa Deus lá no altarzinho dentro de casa, né? Relegado aos cultos de domingo, às reuniões semanais, coisas desse tipo. Mas quando a gente está em meio à crise, quando o nosso chão é tirado, aquilo que nós temos como sustentáculo da nossa vida nos é retirado, então nós corremos para Deus, que aí nós percebemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Nós só percebemos a habilidade do piloto, ou a habilidade do navegador do navio, quando a maré está em dificuldade. Quando a maré está mansa, né, qualquer um navega. Mas quando a maré está em dificuldade, a gente percebe a habilidade do piloto. Quando a maré da nossa vida está em dificuldade, é que nós percebemos o quanto Deus tem cuidado de nós. E uma das marcas da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa vida hoje, neste mundo ocidental, é a corrida contra o tempo. Antigamente, eu lembro isso quando eu era criança, já faz algumas décadas, que a maior demanda que a minha mãe tinha em casa, principalmente quando chegava o final de semana, é deixar a casa arrumada, porque alguém poderia tocar a campainha, bater na porta e
Então tinha aquela demanda de atender a pessoa e de receber alguém na casa arrumada, né? Então eu lembro que sempre tinha essa preocupação no fim de semana em arrumar a casa porque podia chegar alguém. E muitas vezes as pessoas se programavam para fazer alguma coisa e alguma programação familiar e a porta tocava e tinha aquela demanda de atender a porta, era surpreendido por alguém na porta. Hoje não tem mais isso. As demandas, elas são muito maiores. As pessoas batem menos na porta umas das outras, né? Menos do que se batia antigamente, porque hoje as pessoas batem na porta das pessoas via WhatsApp, via as redes sociais. Então quer dizer que hoje as demandas não diminuíram, elas aumentaram. Porque se tem pouca gente batendo na nossa porta, mas nosso WhatsApp não para de apitar. O nosso Facebook, a parte lá de interação, ela não para de crescer, de estar vermelha. A gente está sempre querendo estar atualizado, sempre querendo estar vendo as coisas. Aí nós percebemos que na correria do dia a dia, nós acabamos dispensando tempo para as coisas que não são primordiais e deixando de lado e negligenciando as coisas que são primordiais. E assim, ao invés de simplificar a nossa vida, nós acabamos complicando ainda mais a nossa vida. Tanto que, se nós pararmos para pensar, o que mais toma tempo dentro da nossa semana? O que mais ocupa tempo dentro da nossa agenda? O que a gente não deixa de fazer durante a nossa semana, mesmo tendo a agenda mais apertada que for, mesmo tendo o maior número de compromissos, o que a gente não deixa de fazer em momento nenhum? Por isso que hoje nós vimos o seguinte cenário: como as pessoas não têm conseguido separar aquilo que é primordial daquilo que é supérfluo. Geralmente a gente regala muito mais tempo aquilo que é supérfluo. Meia correria do dia a dia, a gente nunca deixa de postar coisas no Facebook, a gente não deixa de estar conversando com os diversos grupos de WhatsApp. Então, o resultado de tudo isso é que a gente vê hoje uma sociedade que, dentro do mercado de trabalho, as pessoas trabalham mais, mas produzem menos. Porque dentro desse mundo hoje que a gente tem que ser multifuncional para responder a todas as coisas, para dar conta de todas as demandas, tem que saber fazer de tudo um pouco. Nós vimos que as pessoas têm pouca dificuldade, têm muita dificuldade, ao contrário, de se concentrar em um trabalho próprio. Antigamente, né, as pessoas se especializavam em uma área e elas focavam a sua vida inteira, a maior demanda da sua vida na área de trabalho para aquela determinada área. A pessoa era encanador, ou ele era eletricista, ou ele era um médico e assim por diante. Hoje em todos os trabalhos a gente tem que ser multifuncional e também lidar com toda a demanda que nós temos, né, dentro das redes sociais e em outras coisas que nos chamam a cada dia e nós temos que estar sempre atualizados. As notícias hoje, como elas chegam de maneira mais rápida, então a gente tem que estar sempre atualizado, porque de uma hora para outra a gente pode ficar desatualizado dentro de alguma notícia e no fim parece que a gente corre mais e produz menos. É igual um time de futebol quando ele entra em campo despreparado. O que acontece? Nós estamos aqui com o nosso amigo, nosso técnico de som, aqui o Toninho, bom pastor, controla aqui um programa de esportes. Eu acho que ele concorda comigo. Um time, quando ele está despreparado, ele entra em campo despreparado, o que acontece, Toninho? Ele perde. Ele perde por quê? Porque ele começa a correr errado, não é? Marcação errada. Marcação errada, exatamente. É o que a gente viu essa semana entre Barcelona e Liverpool. O Barcelona entrou em campo o quê? Desatento. Aí chegou no segundo tempo, tomou 2 gols, começou a correr, e o Liverpool botou o Barcelona na roda, e nós vimos uma das maiores viradas históricas, né, da história da Champions League. Porque quando você está despreparado, você entra em campo, você, ao invés de você marcar o seu adversário, de você trabalhar a bola, você vai correr atrás da bola e correr atrás do seu adversário. Você vai correr mais e produzir menos. É o que diz no mundo do futebol. O time está correndo errado. E a maioria das pessoas está hoje assim, correndo errado. E dentro de todo esse aparato que nós temos hoje, nós vimos as pessoas conversando mais, mas se relacionando menos. Você pode dizer, mas que contrassenso é esse que, né, isso parece antagônico? O que você está dizendo em conversar mais e se relacionar menos?
Por que nós nos relacionamos via WhatsApp, via Facebook? Não sei quantos amigos, eu devo ter mais de 500 amigos no WhatsApp, mas eu tenho que confessar para vocês que não tenho intimidade com todos, e a maioria eu troquei poucas palavras com eles e já aceitei a amizade deles via Facebook. Mas estou aqui falando via Facebook, e a maioria deles tem acesso a essa conversa que nós estamos tendo, mas poucos realmente me conhecem de forma íntima. Então nós temos conversado mais, interagido mais, mas os relacionamentos têm sido cada vez mais líquidos, menos sólidos e pouco profundos. E quando a gente transmite isso para a nossa vida com Deus, nós percebemos que acontece algo semelhante. Hoje nós conversamos com Deus dentro dessa nossa realidade, como se nós estivéssemos conversando com uma pessoa via WhatsApp ou via Facebook. Trocamos algumas palavras, fazemos algumas postagens, mas nada de mais profundo e nada de mais íntimo. Por isso que no momento das crises, da dificuldade, nós logo desfalecemos, porque nós não temos intimidade com aquele que deve ser o fundamento da nossa vida. Se nós percebemos hoje em torno de toda a nossa agenda, o quanto nós temos orado ao Senhor. E eu falo orar, é aquele orar que o Senhor disse que a gente devia fazer. É entrar na nossa casa, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, se desligar do mundo e orar ao Senhor. A maioria das pessoas não tem feito isso. E a maior desculpa de todas é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas é tão interessante que uma das maiores provas de que nós não oramos não é porque nós não temos tempo, é o tempo que nós passamos nas redes sociais. Quanto tempo da semana a gente passa nas redes sociais? Se nós tirássemos 40% desse tempo de redes sociais e gastássemos em oração, nós aperfeiçoaríamos muito mais o nosso tempo de intimidade com Deus. Deus está de fora da nossa agenda. Por isso que hoje nós temos um grande anseio por uma vida mais simples. Hoje as pessoas dizem, eu preciso de uma vida mais simples. Eu preciso ir para o campo. As pessoas desejam se aposentar para ir para a praia. Para lá descansar, para lá se desligar das coisas, realmente se desligar, porque se ficar aqui a gente não consegue se desligar. A porta está sempre batendo, se não é a porta literal que vai bater, mas é a porta do WhatsApp, do Facebook. Dificilmente a gente desliga. Por isso que hoje é difícil a gente chegar no nosso quarto e fechar a porta. Porque mesmo que a gente feche a porta, a nossa cabeça fica pensando naquilo que a gente deixou para fora. As mensagens não respondidas, as demandas que tem no serviço e etc. Aí nós percebemos que o anseio do nosso coração, que é uma vida mais simples, de mais solitude na presença de Deus, está desconectado do nosso estilo de vida. Tanto que ano passado, eu tinha dupla carga de trabalho. Eu tinha o meu comércio e também tinha a questão do pastorado na igreja. Lá para o final do ano, no segundo semestre do ano passado, então eu abandonei o comércio, fiquei só na igreja. Aí eu estava muito sobrecarregado. Eu comprei uma vara, eu vou tirar uns dias da semana, pelo menos uns dias no mês, para ir pescar e desaparecer a cabeça, aliviar a cabeça, se desligar um pouco. Daí comprei uma vara daquela grande, 3 metros, para pescar lá no Postão, no molho de laguna. Já vai fazer aniversário que a vara está do lado do armário, dentro da capa, e eu nunca usei ela. Isso é uma prova de que o nosso estilo de vida está desconectado do anseio do nosso coração. Por isso que nós devemos nos ligar àquilo que é primordial. Olhando para a palavra de Deus, olhando para Deus, mergulhando no Evangelho, na verdade do Evangelho, nós percebemos que para simplificar a nossa vida nós temos que olhar para as coisas debaixo da ótica do Evangelho, debaixo da ótica do Reino de Deus. Hoje a gente está numa sociedade que nos sufoca e que se nós andarmos segundo o círculo e segundo a direção dessa sociedade, dessa cultura, nós vamos sufocar a nossa fé e sufocar a nossa intimidade com Deus no meio das demandas do dia a dia, no meio da nossa agenda apertada e assim por diante. Cristo está escutando, convidando-nos para escutar uma canção. Depois nós vamos estar retornando, seguindo nessa mesma linha